Bem-vindos ao Dormicast, o podcast onde nada demais acontece. E é exatamente isso que você precisava agora. Feche os olhos. Imagine-se agora no coração do deserto mais árido do mundo. O vento sussurra entre pedras milenares. O céu, límpido, exibe um oceano de estrelas que parecem vigiar os sonhos há milênios. E no silêncio absoluto da noite andina, você escuta o som do nada, ou melhor, do tempo parado. Hoje viajamos até o deserto do Atacama, mas não como turistas ou cientistas. Vamos dormir com os atacamenhos. Com eles, atravessaremos noites geladas, acompanhados apenas por lhamas, fogueiras, espíritos ancestrais e histórias que só sobrevivem em sussurros. Quem eram eles, afinal? Como se dorme num lugar onde o céu parece mais próximo que a terra? Quais eram os rituais da noite, os sonhos partilhados, os medos que rastejavam entre as tendas? Prepare-se para conhecer segredos que não cabem em livros, porque foram escritos no sal, no vento e na pele enrugada de anciãos que falam com os mortos. E você, de onde fala? Que horas são aí? Comenta aqui embaixo e segue o canal. Porque no Dormicast, até o silêncio do deserto tem histórias para contar. O Atacama, por si só, é um paradoxo. É o deserto mais seco do mundo e, ao mesmo tempo, abriga vestígios de vida tão antigos que confundem os limites entre passado e presente. É um lugar onde não chove por décadas, mas onde brotam histórias como se fossem flores do sal. Lá, o céu parece tocar o solo e o silêncio tem textura, como se pudesse ser moldado entre os dedos. Mas à noite, à noite, o deserto se transforma. As temperaturas despencam como se o tempo voltasse à era do gelo. O sol, que até minutos antes queimava a pele, se recolhe atrás das montanhas com uma pressa quase respeitosa, como quem sabe que a escuridão tem pressa. E ela tem. Para os atacamenhos, ou Lican Antai, como se autodenominam, a noite não era um tempo de descanso, mas de presença. Dormir no deserto não era simplesmente deitar-se, era um ato cerimonial, uma travessia, uma entrega à paisagem que de tão imensa nos engole sem pressa. Antes de dormir, eles faziam silêncio. Não por costume, mas por necessidade espiritual. O deserto não tolera ruído desnecessário. Ele exige escuta. E os antigos sabiam disso. As histórias não eram contadas em voz alta. Eram sussurradas. E só para quem merecia ouvir. Nas aldeias cercadas de pedras e cactos, as famílias se reuniam ao redor das brasas. Não havia fogueira estalando alto. O fogo era discreto, quase tímido, como tudo por ali. Sobre ele, ervas secas ardiam lentamente, soltando um aroma terroso, ancestral, que se espalhava pelas tendas de adobe. Era o cheiro da proteção. As crianças se deitavam em peles de lhama. Os mais velhos murmuravam orações baixas. Nada se dizia sobre o dia. O dia era feito de esforço, sol, caminhadas e negociações. A noite era para escutar o que vinha de dentro, ou de cima. Os atacamenhos acreditavam que as estrelas eram os olhos dos ancestrais. Cada constelação, uma linhagem. Cada brilho tênue, um espírito em vigília. Dormir debaixo daquele céu era como deitar-se sob o olhar dos mortos. Mas não havia medo. Havia reverência. O frio, que se infiltrava até nos ossos, não era combatido com cobertas. Era aceito. Fazia parte da experiência. O corpo precisava lembrar-se de que era frágil, que dependia do outro, que precisava se recolher. E nesse recolhimento, os sonhos. Sonhar, no Atacama, era um dos poucos atos considerados mais importantes do que viver acordado. Os sonhos eram mensagens, eram pistas, eram mapas. Um ancião podia guiar uma caravana inteira por dias, baseando-se apenas num sonho.
Uma mãe podia impedir o filho de sair se sonhasse com água turva. Um curandeiro podia mudar o rumo de uma cerimônia por causa de uma imagem onírica. As noites no Atacama não eram vazias. Eram preenchidas por uma linguagem que só o inconsciente compreendia. E havia visitantes. Não visitantes humanos. Visitantes de outra ordem. As histórias contavam de seres feitos de areia que rastejavam até as tendas e se sentavam ao lado dos adormecidos. Não falavam, apenas olhavam, e desapareciam com o primeiro raio de sol. Diziam que eram os portadores da dor que ainda não tinha nome, espíritos errantes, famintos de escuta. Mas os atacamenhos não os temiam. Ofereciam a eles um pouco de água ou sal. Um gesto simples, como se dissessem, eu te vejo. E depois voltavam a dormir. Porque no Atacama, até os terrores são acolhidos com gentileza. Nas noites mais frias, era comum que todos dormissem mais juntos. O calor humano era partilhado como última defesa contra a vastidão. Nessas noites, não se falava nada, mas se sonhava mais intensamente. Como se o silêncio coletivo servisse de canal para uma única visão compartilhada por todos. Às vezes, ao amanhecer, um grupo inteiro acordava com a mesma imagem na memória. Uma serpente de sal cruzando o céu. Um rosto de mulher feito de estrelas. Um grito vindo do fundo da terra. Esses sonhos eram anotados em pedras, não com letras, mas com símbolos. Eram inscritos com ferramentas de cobre, sobre superfícies que durariam milênios. Alguns desses símbolos ainda estão lá, cobertos por areia e tempo, esperando que alguém os sonhe de novo para poder entendê-los. Porque no Atacama, o tempo não é linha, é espiral. E tudo o que foi sonhado uma vez pode ser sonhado de novo. A cada noite que cai no Atacama, os sons desaparecem um a um, como velas que se apagam devagar. O passo do vento sobre as pedras, o murmúrio dos animais noturnos, o ranger das peles ao se ajeitarem para o sono. Tudo se dissolve. E o que sobra é o que mais assusta o homem moderno: o silêncio total. No mundo dos Likan Antai, esse silêncio era uma presença, um espírito. Era chamado de Shasha, o ouvinte do escuro. Não era um deus nem um demônio, mas algo mais profundo, um princípio. Eles diziam que Shasha era aquilo que restava quando tudo o que podia ser dito já havia sido dito. E por isso respeitavam a escuridão não como ausência, mas como plenitude. Durante séculos, os viajantes que cruzaram o Atacama relataram a estranheza de dormir ali. Algo incomodava. Algo impedia o repouso tranquilo. Era como se o deserto estivesse o tempo todo observando, julgando, pesando cada pensamento, cada sonho. Para os atacamenhos, isso era verdade. Antes de dormir, havia sempre um ritual. Não havia hora exata para isso. O deserto não funciona com ponteiros. Mas havia sinais. Quando a última estrela da cauda do escorpião surgia no céu, quando a chama da vela tremia sem vento, quando os cães silenciavam de repente. Então era hora de acender a fogueira dos nomes. Essa fogueira não era feita de madeira, era feita de palavras. Um ancião ou anciã se sentava ao centro, cercado pelas famílias, e começava a recitar nomes de antepassados, um por um, sem contar histórias, sem elogios, apenas os nomes. Acreditava-se que enquanto esses nomes fossem pronunciados, aquelas almas ainda podiam sonhar através dos vivos. Os mortos continuavam sonhando, e suas visões moldavam o futuro da tribo. Por isso, os sonhos não eram pessoais, eram coletivos, uma responsabilidade espiritual. Dormir no Atacama era também carregar a memória do clã, e quem sonhava com o futuro devia acordar e contar. Mas havia regras. Não se podia contar um sonho com a boca seca. Primeiro, um gole de água. Depois, o nome de um ancestral. Só então as palavras vinham.
Esse ritual impedia que o medo contaminasse a profecia, porque ali tudo podia ser sinal. Um cacto em flor, um corvo solitário, um espelho de água que aparecia do nada. Os atacamenhos sabiam que a realidade era porosa e que durante o sono os mundos se tocavam, e havia os vigias dos sonhos. Eram pessoas treinadas desde a infância para se manterem acordadas durante a noite e observar os que dormiam, não para protegê-los, mas para aprender. Esses vigias anotavam os movimentos dos corpos, os murmúrios, os gestos repetidos. Eles sabiam ler os sonhos pelo corpo, um pé que se contrai, um braço que se ergue, uma lágrima que escapa. Cada gesto era uma frase do inconsciente. No dia seguinte, os vigias contavam o que viram, e os sonhadores, então, completavam o que lembravam. A narrativa era composta assim, como um mosaico de sentidos. A noite no Atacama era laboratório espiritual, e quando uma tempestade de areia se aproximava, o que acontecia raramente, mas com força apocalíptica, os sonhos mudavam. Tornavam-se mais vívidos, mais simbólicos. Era como se o deserto gritasse em imagens. Cobras de sal, vozes dentro de cavernas, árvores invertidas, rios que corriam para cima. Nessas noites, ninguém dormia sozinho. E mesmo os céticos, mesmo os jovens que começavam a esquecer os antigos, ficavam em silêncio. Porque havia uma sabedoria que não se podia refutar. O deserto sempre avisava. Sempre. E os que não escutavam perdiam o rumo. Ou pior, perdiam a alma. Os que voltavam de travessias solitárias, sem ter feito os rituais, eram olhados com desconfiança. Tinham o olhar opaco, os gestos estranhos. Diziam que estavam fora do corpo e precisavam passar por noites de cura. Essas noites de cura eram feitas com cantos monótonos, repetitivos, cantados até o adormecer. Enquanto isso, os vigias borrifavam ervas em brasa, traçavam círculos com pedras, colocavam objetos simbólicos ao redor do corpo do adormecido e esperavam. Se na manhã seguinte o sonhador acordasse com suor no rosto e olhos brilhantes, era sinal de que o espírito havia voltado. Caso contrário, ele teria que dormir mais uma noite, e outra, até que o sonho certo o trouxesse de volta. A alma, no Atacama, não é fixa. Ela pode sair, pode se perder, pode adormecer, e o sono é o caminho de retorno. Por isso os atacamenhos temiam mais o sono sem sonhos do que a morte, porque a morte era uma passagem, mas o sono vazio. Esse era o verdadeiro abismo. No centro das tradições atacamenhas havia um entendimento profundo de que a noite não era apenas um ciclo do dia. Ela era um reino. Um domínio governado por entidades, ritmos e leis que não obedeciam à lógica solar. O dia era o tempo da razão, do comércio, da sobrevivência. A noite, ao contrário, era o tempo do espírito, da escuta, da transformação. As histórias contadas ao redor das brasas nunca tinham começo, meio e fim. Eram espirais. Algumas começavam com um barulho no vento, outras com uma mancha no céu. Muitas nem tinham palavras. Eram contadas com gestos, com olhares, com silêncios demorados. Porque havia coisas que só podiam ser compreendidas quando o corpo inteiro ouvia. E havia as caminhadas noturnas. A maioria dormia cedo, recolhida sob peles, buscando o calor dos outros. Mas alguns, os chamados transeuntes do silêncio, saíam ao cair da meia-noite para caminhar sozinhos por entre as rochas. Eles não levavam luz, apenas um amuleto de pedra preso ao peito. Acreditava-se que o deserto, nesse momento, abria passagens invisíveis e que era possível cruzar para dentro das memórias da terra. Essas caminhadas duravam até que o corpo dissesse basta. Os transeuntes, então, se deitavam sobre a areia fria, olhavam o céu e esperavam o primeiro sussurro. Não era uma voz.
Era um pensamento que não era seu, um som que vinha de dentro com peso de antiguidade. Acreditava-se que, se você dormisse ali, exposto, ouvindo, sonharia com uma história que ainda não havia acontecido. E ao contá-la depois, ela se realizaria. Essa prática era tão comum que algumas famílias se organizavam para que, a cada ciclo lunar, pelo menos um membro fizesse a travessia. Era uma forma de manter a aldeia em sincronia com o que viria, porque os atacamenhos não esperavam o futuro, eles o escutavam. E o som do futuro era seco, como areia sendo soprada contra a rocha. Era por isso que se dormia de ouvidos destapados. Cobrir as orelhas durante o sono era considerado perigoso. Bloqueava a entrada das visões. As crianças eram ensinadas a dormir em silêncio desde pequenas. Um bebê que chorava muito à noite era levado para dormir sob as estrelas. Acreditava-se que o céu o embalaria com sonhos certos. E na maioria das vezes, funcionava. Porque ali, naquele silêncio quase violento, algo maior fazia o trabalho que os humanos não conseguiam. Havia também o costume das pedras falantes. Antes de dormir, algumas famílias colocavam uma pequena pedra sob o travesseiro. Ao acordar, tocavam a pedra e diziam a primeira palavra que viesse à mente. Essa palavra seria a chave do dia. Não importava o que fosse: uma cor, um nome, um objeto. O importante era seguir seu significado ao longo do dia e ver onde ele levava. Era assim que se tomavam decisões, que se escolhiam rotas, que se evitavam perigos. A pedra captava os ecos do sonho e os traduzia em símbolo. E para aqueles que não sonhavam, havia outro método: o banho de areia. Sim, um banho. À noite, ao lado das tendas, os curandeiros preparavam uma espécie de leito raso, coberto por areia fina aquecida ao sol do dia anterior. O adormecido se deitava ali, era coberto até o pescoço e ficava em silêncio total. Diziam que a areia guardava memórias do dia e que, ao deitar-se sobre ela, o corpo absorvia aquilo que a mente havia perdido. Muitas vezes, o sonhador acordava com imagens vívidas, memórias que não eram suas, mas que o afetavam como se fossem. Era comum que essas pessoas voltassem das experiências com um novo nome, porque ali, no deserto, o nome não era dado uma vez só. Ele podia mudar conforme o espírito se transformava. E havia os nomes da noite. Esses nomes só eram pronunciados no escuro. Nomes secretos, dados por entidades durante os sonhos mais intensos. Eram nomes que ninguém mais podia ouvir, apenas o curandeiro e o próprio sonhador. E quando o nome era forte demais, nem mesmo o curandeiro ousava repeti-lo. Acreditava-se que o nome verdadeiro de uma pessoa era composto ao longo da vida, e que cada noite bem dormida, cada sonho profundo acrescentava uma sílaba a esse nome. Ao final da vida, no último suspiro, esse nome completo era sussurrado ao deserto, e o vento o carregava para o céu. Essa crença fazia com que a noite fosse vivida com reverência. Dormir não era cair no esquecimento, era construir a própria eternidade. E por isso, cada vez que o corpo se deitava sobre a terra fria, os atacamenhos se preparavam como quem parte em viagem. Porque, de certo modo, era isso mesmo. Eles partiam. Havia uma noite por mês que não se dormia no Atacama. Era chamada de a Noite do Olho Aberto. Não porque houvesse perigo, mas porque o véu entre os mundos ficava fino demais. O céu parecia mais próximo, os sons mais nítidos e o tempo suspenso. Era nesse dia que os atacamenhos se reuniam ao redor da Piedra del Eco, uma formação rochosa que, ao ser tocada, devolvia o som com um atraso imperceptível, como se pensasse antes de responder. Nessa noite, ninguém acendia fogueiras. A escuridão era total, respeitada como uma entidade viva.
Os mais velhos guiavam os mais novos em círculos silenciosos ao redor da pedra, enquanto os olhos se acostumavam à escuridão. Não havia cânticos, apenas respiração e passos na areia. Dormir seria impossível e perigoso. Quem adormecesse nesse estado de sensibilidade total corria o risco de não voltar, de deixar parte da alma vagando entre os ecos. Por isso, todos permaneciam acordados até a primeira luz da manhã. E só então voltavam às tendas, exaustos, sim, mas em paz. Era um cansaço ritual, respeitado. O curioso é que os dias seguintes à noite do olho aberto eram especialmente produtivos. As plantações pareciam crescer mais, os negócios fluíam, as decisões pareciam mais sábias. Acreditava-se que manter os olhos abertos naquela noite iluminava os dias futuros. Mas não eram apenas as noites especiais que importavam. Até as noites comuns tinham rituais minuciosos. Cada detalhe era pensado: a posição do corpo, o tipo de pele que o cobria, os objetos ao lado da cabeça. Cada item tinha um papel. Um pequeno talismã de cobre era colocado no lado esquerdo do travesseiro. Acreditava-se que ele atraía sonhos férteis. Se colocado do lado direito, poderia trazer visões muito intensas, difíceis de interpretar. Algumas famílias mantinham um círculo de pedras ao redor do local de dormir, com uma abertura voltada para o sul, direção considerada propícia para sonhos reveladores. E, entre todos os objetos, havia um que nunca podia faltar: o pote de água. Colocado à esquerda do corpo, esse pote não era para beber, era para segurar os sonhos. Caso o sonhador acordasse em sobressalto, deveria colocar a mão sobre a superfície da água e respirar fundo. Isso evitaria que o sonho fugisse por completo. A água, assim, atuava como âncora entre os mundos. Hoje, neurocientistas falam sobre técnicas para melhorar a retenção de sonhos. Mas os atacamenhos já sabiam disso há séculos. Sabiam que o corpo precisava de pequenos rituais para manter o fio entre o consciente e o inconsciente. Sabiam que sem esse fio, a alma se perdia. E havia as histórias de troca. Dizia-se que, algumas noites, os sonhos vinham de fora, que outra pessoa, em algum lugar do deserto, havia sonhado algo tão forte que o sonho se desprendia e vagava, até encontrar um novo corpo onde pousar. Receber um sonho que não era seu era considerado honra e desafio. O desafio era decifrar. O sonho não vinha com manual. Era preciso interpretá-lo no corpo, no dia a dia, nas conversas silenciosas com a paisagem. E quando finalmente o sentido emergia, nunca de forma clara, mas como um pressentimento, a pessoa devia deixá-lo ir. Enterrar um objeto, queimar um símbolo, desenhar na areia. O sonho, uma vez compreendido, devia voltar ao vento. E os que acumulavam sonhos? Eram chamados de guardadores de sombra. Essas pessoas tinham o dom, ou a maldição, de lembrar de todos os sonhos que recebiam. Carregavam-nos por anos. Eram respeitados, temidos, procurados em épocas de crise. Diziam que ao consultar um guardador de sombra, era como mergulhar numa biblioteca do inconsciente coletivo. Esses guardadores viviam à parte. Falavam pouco, mas quando falavam, suas palavras tinham peso de rocha. Alguns dormiam sentados, outros de olhos abertos. Não por excentricidade, mas porque não confiavam no esquecimento. E havia regras de convivência com eles. Nunca se devia tocar um guardador de sombra enquanto dormia. Nunca se devia perguntar diretamente sobre um sonho. As perguntas eram feitas em forma de metáfora. Se eu fosse um pássaro de 3 asas, para onde deveria voar? E se o guardador respondesse, a resposta viria em forma de fábula. E era isso. Nada era direto, porque a alma não fala direto. Essas práticas pareciam estranhas, até mesmo para alguns jovens atacamenhos modernos. Mas bastava uma noite ao lado de um guardador, escutando, observando, aprendendo, para entender que havia ali uma sabedoria que não podia ser aprendida em livros.
E como tudo no deserto, essa sabedoria não se exibia. Ela se oferecia aos poucos, nas entrelinhas da vigília, nos vazios entre uma respiração e outra. A noite no Atacama não perdoa os apressados. Ela é lenta, circular, contemplativa. É um ritual de escuta profunda. Um convite para perder o controle e confiar na vastidão. Um lembrete de que há mais sabedoria no silêncio de uma pedra do que em 1000 palavras lançadas ao vento. E se você chegou até aqui, talvez algo disso tenha tocado você. Comenta aqui embaixo. Qual foi o sonho mais estranho ou mais verdadeiro que você já teve? E não esquece de seguir o canal, porque no Dormecast até o silêncio tem voz. O Atacama não era apenas cenário de mitos e tradições, mas também de práticas que escapavam à explicação lógica. Era um território onde o sono se confundia com o transe e o sonho com a realidade. Um lugar em que a noite não representava fim, mas continuação de outra jornada. Uma jornada invisível, mas profundamente sentida. Entre os atacamenhos, acreditava-se que o espírito tinha um ciclo próprio, paralelo ao corpo. E enquanto o corpo precisava de alimento, o espírito só se mantinha íntegro quando nutrido por visões. Isso tornava o sono um verdadeiro sacramento. E um dos momentos mais esperados do mês era a velada da serpente. A cada ciclo lunar, quando a lua cheia alcançava o ponto mais alto no céu e lançava sua luz pálida sobre os vales de sal, as comunidades realizavam um ritual noturno ao redor de formações rochosas serpenteantes. A crença era de que ali vivia Tashita, a serpente mãe dos sonhos, uma entidade feminina que deslizava pelas camadas do inconsciente coletivo, trazendo revelações que só podiam ser decifradas por meio de imagens. As pessoas não falavam com Tashita diretamente. Elas dormiam perto de onde ela rondava, acreditando que durante o sono ela se entrelaçaria aos seus corpos, revelando visões profundas, por vezes desconfortáveis, mas sempre necessárias. Algumas pessoas despertavam aos gritos, outras, em silêncio absoluto, com os olhos vidrados. Havia quem risse, quem chorasse. O importante era o que se fazia com aquilo ao acordar. E havia rituais de integração. Quem tivesse sonhado com Tashita precisava passar por 3 dias de recolhimento. Não podia comer carne. Não podia ver o céu diretamente. Devia desenhar o sonho na areia, todos os dias, até que a imagem perdesse força. Só então estava livre. Essas visões eram chamadas de fragmentos do fundo, imagens que vinham debaixo da terra, como vozes antigas libertas por rachaduras. E mesmo os mais céticos sabiam que, se a serpente visitava, era porque algo precisava mudar. Entre os mais jovens havia resistência. Afinal, o mundo moderno já rondava as aldeias. Com ele, o sono acelerado, os sonhos fragmentados, a tecnologia que brilha à noite. Mas até eles, em certos momentos, se rendiam, porque havia uma força ali, uma espécie de gravidade onírica que puxava o espírito para dentro da terra. E, por mais que tentassem resistir, sabiam que uma noite sem ritual era uma noite sem sentido. E uma noite sem sentido era perigosa. Não apenas para o indivíduo, mas para a comunidade. Porque para os atacamenhos, sonhar era um ato político. Sim, político. Porque quem não sonhava, quem não dormia com atenção, era visto como alguém que rompia o pacto com os demais. Era como trair o grupo, negligenciar os avisos que vinham das camadas mais fundas do ser. E os avisos vinham, sempre vinham, às vezes sob a forma de um animal desconhecido, outras como palavras em uma língua esquecida, em certos casos como um silêncio brutal que, paradoxalmente, dizia tudo. A resposta nunca era imediata, mas ela se revelava no corpo. No modo como o sonhador caminhava no dia seguinte, na forma como olhava os outros, no jeito de tocar os objetos.
O corpo sonha, o corpo responde, e havia aqueles que dormiam com pedras no peito. Essas pedras, lisas e frias, eram recolhidas nas margens de antigos rios secos. Acreditava-se que elas guardavam memórias da água. Dormir com elas no peito era uma forma de pedir orientação a espíritos que se moveram com o fluxo, antes da seca, antes do deserto. Esses sonhos vinham com cheiro, odores vívidos, inesperados, que invadiam o corpo adormecido. Cheiro de vegetação úmida, de terra molhada, de frutos fermentados. Cheiros impossíveis no presente, mas reais no inconsciente. E eram esses sonhos olfativos os mais difíceis de traduzir, porque não se podia desenhá-los, nem descrevê-los em palavras. Só se podia evocá-los por meio de rituais sensoriais. Colocar ervas sobre brasas, mergulhar panos em infusões, dormir envolto em tecidos antigos. Era um trabalho paciente, longo, mas ninguém reclamava. Porque no Atacama, o tempo não era tirano, ele era cúmplice. Dormir bem era uma arte, e como toda arte, exigia entrega. As noites no Atacama guardavam, em silêncio, uma pedagogia invisível. Era como se cada estrela, cada sopro do vento noturno ensinasse algo a quem estivesse disposto a escutar com o corpo. Não havia escolas formais entre os atacamenhos antigos. Havia o sono e havia o sonho. E isso bastava para formar curandeiros, líderes, anciãos de sabedoria profunda. A iniciação de um jovem não se dava pelo combate ou pela força, mas por um ciclo de noites dormidas em solidão ritualística. Ao completar certa idade, não marcada pelo calendário, mas pela observação dos mais velhos, o jovem era levado a uma elevação de sal ou areia, onde passaria 7 noites. 7 noites sem fogo, sem palavras, apenas com uma pedra, um odre com água e um pano cerimonial. Nessas noites, deveria ouvir o próprio medo, ouvir o próprio corpo, ouvir os sons do deserto sem nomear nenhum deles. O objetivo não era resistir, era dissolver o eu até que restasse apenas escuta. Muitos voltavam mudados, outros não voltavam com palavras, mas seus olhos diziam que algo havia sido compreendido. Era um conhecimento que não se podia transmitir diretamente, apenas irradiar. Os que não conseguiam completar as 7 noites recebiam orientação dos guardadores de sombra. Dormiam ao lado deles por ciclos inteiros, em silêncio absoluto, reaprendendo a ouvir antes de tentar sonhar. Porque no Atacama, ninguém sonha sem antes aprender a escutar. E escutar, ali, era um gesto radical. Significava calar o próprio ruído interno. Significava aceitar que os sonhos vinham como vinham, sem sentido, sem lógica, às vezes cruéis, às vezes ternos, mas sempre precisos. O espírito do deserto era descrito como uma entidade cega. Não via a aparência, não entendia hierarquias humanas. Ele ouvia frequência. E só se manifestava quando o sonhador estava em total sintonia com a sua própria verdade. Por isso, o sono era precedido por rituais de limpeza emocional. Antes de deitar, os atacamenhos esfregavam as mãos com areia fina, misturada à resina seca. Era uma forma de apagar os rastros do dia. Depois, tocavam o peito com a mão direita e murmuravam uma única frase, sempre a mesma. Levo comigo apenas o que me pertence. Era um código. Um lembrete de que não se devia entrar no mundo dos sonhos carregando as máscaras do dia. Aquilo que era dito para agradar, aquilo que era feito por medo, tudo isso devia ficar fora da tenda. O sono exigia nudez simbólica, e havia histórias antigas sobre o que acontecia com aqueles que adormeciam mascarados. Não se tratava de máscaras físicas, mas de falsas verdades mantidas até o fim do dia. Diziam que esses dormiam em preto, ou seja, sonhavam sem luz. Seus sonhos eram cinzas,
opacos, sem imagens. E ao acordar, nada se lembrava. Esse esquecimento não era comum. Era uma punição simbólica, porque no Atacama, não sonhar era ser exilado da vida noturna. E a vida noturna era tão vital quanto o dia. Alguns buscavam cura para o sono escuro. Procuravam os sopradores de areia, pessoas que dominavam a arte de reavivar o sonho com a ajuda da memória da terra. Eles não curavam com palavras, mas com areia soprada sobre os pés do adormecido. Era um gesto lento, quase cerimonial. O sopro carregava partículas que haviam tocado o sol e o vento. E quando repousavam sobre a pele, diziam que o corpo lembrava. Lembrava do tempo em que sonhava, do tempo em que era permeável à visão. E então o sono voltava. Nem sempre com imagens, às vezes com sons, às vezes com sensações, mas voltava. E esse retorno era celebrado, porque no fundo o Atacama não se preocupava com interpretações. O deserto não quer que você entenda, ele quer que você sinta. A sabedoria atacamenha era sensorial, não intelectual. Por isso, tudo o que era ensinado vinha em forma de cheiro, de textura, de luz, um sonho recorrente com areia entre os dentes, a sensação de estar submerso, o som de um tambor que nunca parava. Cada uma dessas experiências valia mais do que uma centena de conselhos verbais. E quando alguém morria, a primeira coisa que se fazia era lavar seus pés com infusão de ervas dormidas. Sim, dormidas. Ervas que haviam passado uma noite sob a cabeça de um sonhador. Essa infusão carregava fragmentos de sonho. E ao lavar os pés do morto, devolvia a ele o caminho de volta ao deserto dos ancestrais. Era um gesto de generosidade onírica, porque o sonho, ali, era sempre coletivo, e o corpo, apenas um canal. Nas bordas do deserto do Atacama, onde o sal começa a se dissolver em areia fina e o vento encontra obstáculos apenas nas memórias da geografia, há um tipo específico de noite que os atacamenhos antigos temiam e reverenciavam: a noite sem céu. Não se trata de uma metáfora. Era uma noite em que nuvens baixas cobriam completamente as estrelas, abafando a respiração celeste. Os anciãos chamavam isso de noche tapada e diziam que, nesses momentos, o deserto voltava a ser um ventre, fechado, escuro, fértil, mas perigoso. Na noite sem céu, os sonhos não vinham de fora. Eles brotavam de dentro, e isso podia ser aterrador. Era como se, sem a vigília das estrelas, os limites entre o eu e o não eu desaparecessem. As pessoas sonhavam com versões de si mesmas que nunca haviam conhecido, com rostos distorcidos, tempos que não viveram, lugares que não existiam, mas que no sonho pareciam familiares até demais. Era o tempo da sombra. Os atacamenhos, profundamente ligados à natureza simbólica da psique, entendiam o conceito de sombra muito antes de Jung nomeá-lo. Eles a chamavam de Huarca, a parte que anda atrás, a que caminha silenciosa, mas não desaparece. Durante a noite tapada, Huarca se aproximava, e alguns diziam que ela sussurrava, não para assustar, mas para lembrar. Lembrar de tudo aquilo que o sonhador enterrou. Desejos não vividos, palavras não ditas, culpas antigas, alegrias reprimidas. Essas noites exigiam preparação. Durante o dia que as precedia, ninguém tomava decisões importantes. As conversas eram mais lentas, as tarefas mais simples, porque todos sabiam, à noite o deserto cobraria atenção total. Dormia-se sem adornos, sem talismãs, sem proteção. Era necessário encontrar a sombra de frente e, ao acordar, havia o ritual do espelho de água. Um pequeno recipiente de cerâmica era colocado à luz da manhã. O sonhador deveria olhar fixamente para sua própria imagem refletida na água. O rosto, ainda inchado de sono, ainda tocado pelo sonho, revelaria o que Huarca havia mostrado.
não com nitidez, mas com sinais. Um tremor na pálpebra, um arrepio, uma palavra que surgia sem motivo. Esse ritual era feito em silêncio absoluto, e apenas os mais velhos podiam, se solicitados, ajudar na interpretação. Mas não havia julgamentos, porque todo mundo tinha sombra, e os que fingiam não ter, esses adoeciam. A doença, no Atacama, raramente era vista como algo puramente físico. Ela era sempre uma mensagem do espírito, um grito da alma ignorada. E muitos sintomas começavam com o sono, ou melhor, com sua ausência. Insônia era sinal de descompasso. Não conseguir sonhar, mais ainda. Por isso, os curandeiros dormiam com os doentes. Literalmente. Passavam noites ao lado deles, respirando junto, sonhando junto. Era uma prática chamada velar em espiral, vigiar em espiral. Um método ancestral de sincronizar a alma do outro com a própria. Acreditava-se que, ao sonhar junto com alguém, podia-se roubar parte de sua dor e devolver em forma de imagem. O sonho do curandeiro era então compartilhado, e ali começava a cura. E quando o curandeiro acordava em silêncio, sem sonho nenhum, era sinal de que a alma do doente havia partido. O corpo ainda podia resistir por dias, mas todos sabiam que a ausência de sonho era a última ausência. Morrer sem sonhar era um lamento, mas não um fracasso. Havia cerimônias para isso. Pequenos altares feitos de pedras circulares, onde se deixavam oferendas não para os mortos, mas para seus sonhos inacabados. Porque no Atacama acreditava-se que um sonho interrompido podia ser continuado por outra pessoa, e havia quem se oferecesse para isso. Chamados de herdeiros do sono, essas pessoas treinavam durante anos para dormir com os objetos dos mortos, tecidos, pedras, pedaços de madeira. Acreditavam que, ao tocar esses elementos no sono, poderiam acessar os fragmentos oníricos perdidos e, ao acordar, completavam a história. Esses sonhos eram contados na aldeia como forma de honra, porque ali, até o sonho alheio era um bem coletivo. Hoje, nas cidades ao redor do deserto, há quem tente manter esses rituais vivos. Jovens que dormem em silêncio, que tentam escutar o vento, que cobrem os espelhos ao anoitecer, e às vezes, mesmo cercados de concreto e luz artificial, conseguem sonhar com o sal, com a serpente, com o tambor que pulsa no vazio. Porque o Atacama não está apenas no mapa. Ele está no corpo. E onde há silêncio, há caminho de volta. O deserto do Atacama, em sua vastidão silenciosa, ensinava algo que poucos povos compreenderam com tanta profundidade. Dormir é atravessar uma fronteira. Não se tratava apenas de fechar os olhos e descansar o corpo. Era uma travessia, uma jornada entre mundos. Por isso, os atacamenhos preparavam suas noites como quem prepara uma expedição. Havia mapas, mas não de papel. Mapas feitos de símbolos, de ritmos, de memórias compartilhadas. E um dos mais importantes desses mapas era o dos sonhos recorrentes. Ao longo dos anos, os curandeiros e guardiões da tradição mantinham registros orais de sonhos que se repetiam entre diferentes membros da comunidade. Chamavam isso de sueños espejo, os sonhos espelho. Acreditava-se que, quando muitas pessoas sonhavam variações do mesmo tema, um rio que secava, uma criança sem rosto, uma estrada que se bifurcava, isso era um reflexo do estado espiritual coletivo. Esses sonhos não eram interpretados individualmente. Eram levados para as rodas noturnas, discutidos entre anciãos, sonhadores e vigias. Não havia hierarquia entre eles. Todos podiam falar, desde que falassem com o corpo, porque ali, no meio do deserto, só se confiava em palavras que tremiam. E se o sonho espelho era forte o suficiente, a aldeia inteira mudava o comportamento. Cancelavam-se caçadas, adiavam-se viagens,
mudavam-se rotas, porque ignorar a linguagem dos sonhos era como tapar os olhos diante de um abismo. Essa sabedoria, passada de geração em geração, fazia com que cada atacamenho se tornasse, aos poucos, um cartógrafo do invisível. Alguém capaz de reconhecer os sinais mais sutis, um som diferente no vento, uma constelação que parecia fora do lugar, uma sensação inexplicável ao tocar certa pedra. E tudo isso era levado para a cama. Dormir, então, era um ato de escuta absoluta. Mas nem todos escutavam do mesmo modo. Havia aqueles que sonhavam com imagens, outros com sons, alguns com cheiros, como já vimos. Mas havia um grupo raro e profundamente respeitado, os que sonhavam com palavras. Esses sonhadores verbais eram chamados de voz dormida. Acordavam repetindo frases inteiras, muitas vezes em línguas desconhecidas. Frases que não compreendiam, mas que diziam com a autoridade de quem acaba de retornar de um lugar antigo demais para ser descrito. As frases eram anotadas, desenhadas na areia, entoadas em cantos. E algumas delas voltavam, anos depois, em outros sonhos, ditas por outras bocas. Quando isso acontecia, todos sabiam. Havia ali um ensinamento. Essas palavras, soltas no tempo, formavam o que os curandeiros chamavam de tecido do sono, um entrelaçamento de mensagens vindas de diferentes noites, diferentes corpos, mas que juntas revelavam algo essencial. E quem mais se ocupava de costurar esse tecido eram as mulheres mais velhas. Não as mais falantes, não as que davam conselhos, mas as que sabiam ouvir. Elas permaneciam silenciosas nas rodas, colhendo as palavras dos outros como quem recolhe penas de um pássaro sagrado. Depois, sozinhas, sentadas à beira das dunas, organizavam essas palavras em forma de canto. E esses cantos eram entoados nas noites sem estrelas, não como canções, mas como feitiços. Sim, feitiços. No sentido mais antigo da palavra, dizer algo com tamanha verdade que aquilo se torna real. Porque no Atacama, o sonho não era só oráculo, era criação. E havia registros, transmitidos pela tradição oral, de sonhos que se materializaram, como o caso da menina que sonhou com um poço onde jamais havia água. Ela via a imagem nitidamente, uma pedra com musgo e o som da água pingando. Contou aos pais que contaram ao curandeiro que levou a aldeia até o local. E ali, após escavar onde nunca se ousara antes, encontraram uma nascente. O poço foi chamado de Ojo del Sueño, o olho do sonho, e ali se passou a realizar cerimônias de agradecimento, não apenas à menina, mas à própria capacidade de escutar o invisível. Esses casos não eram vistos como milagres, eram vistos como resultado de atenção, porque, para os atacamenhos, o que chamamos de milagre é, na verdade, escuta bem feita. E essa escuta exige treino. Por isso, mesmo os que não se consideravam sonhadores passavam por rituais de iniciação ao silêncio. Dormiam sozinhos em cavernas, jejuavam, se afastavam da aldeia por 3 noites, levavam consigo apenas um espelho e um punhado de sal. O sal era usado para desenhar no chão os sonhos que não vinham. Sim, os que não vinham, porque até a ausência de sonho era digna de forma. E ao desenhá-la, ao contornar o vazio com traços, muitas vezes a imagem aparecia. Era como se o espírito dissesse: agora você está pronto. E quando a imagem vinha, não importava o quão estranha fosse, ela era acolhida. O deserto não rejeita formas, ele apenas as revela. E se você chegou até aqui, é porque também está sendo tocado por esse silêncio. Conta pra mim nos comentários. Qual foi a imagem mais estranha que você já viu em sonho? E se nunca sonhou, o que você acha que está querendo ser ouvido dentro de você? Segue o canal. Porque aqui no Dormecast até o deserto fala. E é no silêncio que ele mais grita.
Existia um tipo de noite no Atacama que não era anunciada por vento ou silêncio, mas por uma mudança imperceptível no peso do ar. Era como se o deserto, de repente, respirasse de forma diferente, mais funda, mais demorada, como quem se prepara para falar algo há muito guardado. Essas noites, conhecidas como noches de peso, eram temidas pelos mais sensíveis. Eram momentos em que os sonhos não vinham como histórias, mas como presenças. Não se via, não se ouvia, mas se sentia. Uma companhia invisível que não tocava, mas pressionava. Muitos não dormiam nessas noites. Outros dormiam apenas para acordar com lágrimas nos olhos, sem saber o porquê. E quando o curandeiro era chamado, fazia apenas uma coisa: colocava a mão no ombro do sonhador e dizia: "A terra está lembrando." Porque para os atacamenhos, o deserto também sonhava. E de tempos em tempos, ele lembrava de algo tão antigo, tão enterrado, que se manifestava através dos corpos dos vivos. Era o que chamavam de sueño viejo, o sonho antigo. Não pertencia a ninguém em particular, mas passava por todos, como um vento que carrega a poeira de um tempo esquecido. E havia apenas uma forma de aliviar o peso desse sonho: dançar. Na manhã seguinte às noites de peso, os mais jovens eram convocados a se reunir na clareira central da aldeia. Ali, sem música, sem tambor, apenas com o som dos próprios pés tocando a terra, dançavam. A dança não tinha coreografia. Cada um movia-se como podia, como sentia. O objetivo não era beleza, mas liberação. O corpo, com seus ossos e músculos, era o último altar onde o sonho antigo podia ser exorcizado. E era só após o cansaço extremo que se alcançava o alívio. Essa prática, repetida por gerações, ensinava que o corpo era a continuação da terra. E que tudo o que ela lembrava, mais cedo ou mais tarde, passaria por nós. Por isso, os mais sábios aprendiam a dormir em sincronia com o chão. Não usavam esteiras ou peles. Deitavam-se direto sobre a areia, sobre o sal, sobre a pedra. Deixavam que a terra pulsasse contra a coluna, que a espinha recebesse as memórias minerais. Diziam que só assim o espírito encontrava seu leito. E havia um gesto silencioso que marcava os sonhadores mais antigos. Antes de dormir, encostavam a testa no chão e murmuravam algo. Ninguém sabia exatamente o que. Era um sussurro que jamais era repetido. Uma conversa direta entre quem sonha e quem sustenta o sonho. Na cosmologia atacamenha, havia também a figura do noctívago, aquele que não sonhava dormindo, mas acordado. Esses indivíduos tinham um sono muito leve. Dormiam em ciclos curtos, mas entre esses ciclos entravam em estados de percepção ampliada. Viagens oníricas sem fechar os olhos. Caminhavam pelas dunas vendo imagens que ninguém mais via. Falavam com pedras. Sussurravam para as sombras. E depois voltavam, calados. Esses noctívoros eram respeitados, mas mantinham-se afastados. Como os xamãs de outras culturas, viviam entre mundos, e sua saúde dependia da delicada harmonia entre loucura e lucidez. Às vezes desapareciam por dias. Às vezes voltavam apenas com uma palavra. E essa palavra bastava, porque no Atacama, uma palavra bendita podia mudar o curso de um rio, podia acordar uma semente, podia acalmar um espírito inquieto. Por isso, ninguém falava ao acordar sem antes tocar o chão. Era um gesto de humildade, uma forma de lembrar que o sonho não era nosso, era emprestado. E como todo empréstimo, exigia cuidado. Os jovens aprendiam isso devagar. Primeiro riam, zombavam, testavam os limites. Mas bastava uma noite de sonho pesado, daquelas que não se esquecem, para que aprendessem. Porque o deserto não dá lições com palavras. Ele ensina com ausência, com secura, com silêncio. E nesse silêncio, tudo é revelado. À medida que a noite se aprofunda no deserto do Atacama,
e o silêncio se adensa como um tecido antigo estendido sobre a terra, algo muda no interior dos que ali vivem. Não é apenas a ausência de barulho, é a presença do invisível. A consciência de que há algo mais, sempre mais, pairando entre os grãos de areia, entre os segundos suspensos do escuro. E é nessa atmosfera quase sagrada que surgem os vigias do limiar, pessoas que não dormem, mas também não vigiam. Seu papel não é proteger nem observar, é simplesmente estar. Ser ponto de presença entre o que dorme e o que desperta. Esses vigias sentam-se do lado de fora das tendas. Não falam, não rezam, não cantam, apenas respiram. E, segundo a tradição, sua mera presença impede que os sonhos fujam. Não os sonhos individuais, mas os sonhos do povo. Sim, porque no Atacama sonha-se também como grupo. E esses sonhos coletivos precisam de guardiões. Caso contrário, esvaem-se. E sem eles, a comunidade perde rumo, perde centro. Os vigias do limiar vivem entre mundos. E muitas vezes são confundidos com os noctívoros, mas há uma diferença fundamental. Enquanto os noctívoros viajam, os vigias permanecem. Eles são raiz, não asa. E para isso, treinam durante anos. Aprendem a respirar com o vento, a regular o próprio corpo em função das estrelas. Sabem quando uma constelação se move, mesmo sem olhar. Sentem no osso o passar das horas. E quando o sono ameaça invadir, não resistem, mas também não se entregam. Permanecem em um limiar entre vigília e sonho. É nesse estado que sustentam a aldeia invisível. Porque nem todas as casas são feitas de barro. Algumas são feitas de intenção, de memória, de presença. E há também os rituais de fechamento. Quando um ciclo termina, seja o de uma lua, de uma estação ou de um processo comunitário, os atacamenhos realizam a Noche de Cierre, uma noite em que ninguém dorme sozinho. As tendas são unidas, os corpos próximos. Todos dormem juntos, não por necessidade, mas por escolha. Essa noite é marcada por histórias, não contadas, sussurradas. Cada um traz seu sonho mais recente. Não precisa ter sentido, basta que seja verdadeiro. E o que é verdadeiro? Aquilo que mexeu. Essas histórias vão sendo ditas, uma por uma, entre cochilos e silêncios. E ao amanhecer, todos se levantam e caminham juntos até um ponto específico do deserto, escolhido conforme os sonhos. Ali, depositam objetos, pequenas pedras, fios de cabelo, pedaços de pano. Não como oferenda, mas como âncora. Âncoras para que os sonhos não se percam no tempo. E assim, encerram o ciclo. Dormem profundamente nas noites seguintes. E aos poucos, os sonhos voltam diferentes, mais leves, mais novos. Como se tivessem renascido. Hoje, nas bordas urbanas do deserto, onde a luz elétrica ameaça devorar a escuridão sagrada, ainda há quem tente manter vivo esse pacto. Jovens que desligam os aparelhos, que constroem tendas no quintal, que dormem com as mãos na terra, que se reúnem para contar sonhos em segredo. Não por folclore, mas por necessidade, porque o sono ali ainda é ponte, ainda é templo, e no fundo todos sabem, o deserto não acabou, ele apenas mudou de lugar. Agora vive dentro. O deserto do Atacama não precisa de voz para ensinar. Ele sussurra através do sono, canta através do silêncio e revela verdades que nenhuma palavra seria capaz de traduzir por inteiro. Dormir ali não é apenas repousar, é participar de um rito antigo, sutil, que liga o visível ao invisível. Enquanto as grandes cidades correm atrás do tempo, os atacamenhos nos ensinam a parar, a escutar, a sonhar com presença, a dormir como quem mergulha em outro mundo, sabendo que, ao retornar, algo terá mudado, mesmo que imperceptivelmente.
E talvez seja essa a grande lição do Atacama, que o mais profundo da existência não grita. Ele sussurra, e só ouve quem tem coragem de calar. Então, da próxima vez que você deitar a cabeça no travesseiro, tente lembrar. Há um deserto inteiro dentro de você, esperando ser atravessado com os olhos fechados. E se esse episódio te tocou de alguma forma, comenta aqui embaixo qual parte mais mexeu contigo. Ou compartilha um sonho que ainda ecoa em você. Segue o canal e ativa o lembrete, porque aqui no Dormecast nada demais acontece. E é exatamente isso que a tua alma precisava agora. Boa noite e bons sonhos.